Glória a Deus, de volta e nesta oportunidade com o nosso segundo tópico da lição sobre os pastores infiéis. Vamos perceber aí que na identificação de Deus e daqueles que Deus levantou, em especial dentro do contexto, ali havia aí um cuidado do Senhor regendo a vida dos governantes em Israel. Mas agora também percebemos que dentro desse contexto existiam aqueles que não se submetiam à vontade do Senhor e faziam o povo sofrer nas suas mãos. Aqui o nosso pastor Gideone, estreando hoje conosco, e gratos a Deus por mais essa parceria, né? Romário não pôde dar continuidade devido a algumas outras agendas que ele está cumprindo, e aí foi convidado o pastor Gideone, com toda a liberdade, de nos comentar o segundo ponto sobre os pastores infiéis. A paz do Senhor a todos que nos acompanham. Quero agradecer a Deus por esta riquíssima oportunidade, agradecer ao pastor Alexandre, ao diácono irmão Fábio, pelo convite e esta riquíssima oportunidade de estarmos aqui, tendo este privilégio de fazer o comentário da lição da Escola Bíblica Dominical. Agradecer a Deus também pela vida do evangelista irmão João Vorrondon, que está sendo o responsável, por gerar essas imagens e chegar aí até você, aonde você estiver. Estaremos fazendo um comentário sobre o tópico 2, como o pastor Alexandre já mencionou, com o tema sobre os pastores infiéis. Já que o irmão Fábio já trouxe aqui um comentário sobre a definição da palavra ovelha e também sobre a definição da palavra pastor no sentido genérico, no sentido estrito da palavra, a característica da ovelha e sobre as características e atribuições de um pastor. E nós sabemos, então, a partir daí, que o pastor, ele é aquela pessoa responsável por providenciar alimento, por providenciar segurança, por proteger o seu rebanho de malfeitores, de predadores, daqueles animais que iriam destruir ou se alimentar da ovelha no sentido estrito. E agora falando especificamente desse ponto no tópico 2 sobre os pastores infiéis, a referência então que Ezequiel vai trazer e vai nos levar a meditar é que os pastores aqui denunciados, vamos dizer assim, pelo profeta Ezequiel, aqui no capítulo 34, os pastores aqui ele está falando a respeito dos dirigentes da nação de Israel, ou seja, o rei, a classe sacerdotal, vamos dizer assim, aplicando para o nosso entendimento hoje, seria como se fosse a classe política do nosso país. Então, seriam os dirigentes da nação. Então, os pastores infiéis eram aqueles que estavam deixando de conduzir o rebanho do Senhor, e aí já fazendo uma analogia, que a ovelha, Deus ele faz essa analogia, a palavra de Deus faz essa analogia, aplicando ao povo de Deus como sendo o rebanho do Senhor. E, ou seja, cada integrante ali do povo de Deus era como se fosse uma ovelha do Senhor, e assim deveria ser conduzida, deveria ser protegida, alimentada, cuidada pelos pastores ali instituídos por Deus, conforme os preceitos de Deus, conforme a lei do Senhor. Então eles tinham esta função, esta atribuição dada por Deus para poder dar ao povo meio de proteção, meio de alimentos, meios para a alegria, vamos dizer assim, felicidade do povo, mas ouvindo a palavra de Deus. Mas nós vimos que os pastores, nesse sentido, se tornaram infiéis, nós vamos ver que eles se tornaram infiéis porque não cumpriram com as suas atribuições. E o comentador da lição, na lição vai trazer o exemplo de pastores, como o caso de Davi, o caso de Moisés. Moisés foi 40 anos sendo pastor de ovelhas no sentido literal, Davi também foi um exemplo de pastor de ovelha no sentido literal, soube cuidar do rebanho, e aí agora trago também como exemplo a ser seguido do ponto de vista bíblico, do ponto de vista de obediência à palavra de Deus. Então o pastor,
e agora já trazendo para a função do pastor cristão, o pastor cristão, ele é um dom espiritual. É um dom dado por Deus que deve ser praticado e não deve ser confundido com uma função a ser ocupada. Então, esta é uma parte que nós devemos estar analisando, meditando, que o pastor cristão, nesse sentido, ele é um dom de Deus, um dom espiritual, podemos dizer assim, que deve ser praticado e não uma função que deve ser ocupada. E isso faz todo um diferencial, porque quando nós analisamos desta maneira, como um ato sacerdotal de renúncia, né, em defesa da ovelha, em defesa do rebanho, aí sim nós teremos o cumprimento da função de um verdadeiro pastor no sentido bíblico, né? E o que estava acontecendo naquele tempo? O que estava acontecendo no contexto bíblico ali narrado por Ezequiel é que os pastores o que eles estavam fazendo, né? O que os pastores estavam fazendo que feria os princípios bíblicos de proteger, de cuidar, de alimentar, de guiar, de trazer um benefício para o rebanho do Senhor. Eles estavam a denúncia do profeta Ezequiel, ele estava denunciando que os pastores, ou seja, a liderança, os guias, vamos dizer assim, de Israel, eles estavam tirando proveito do rebanho do Senhor. Eles estavam fazendo atitudes que não beneficiavam o rebanho de Deus, não dava alimento para o rebanho de Deus, não dava proteção para o povo de Deus, mas benefício próprio apenas. Então os reis, os sacerdotes, os príncipes daqueles tempos, e que Ezequiel vem denunciando, vem praticando atos que beneficiam apenas eles. Então o profeta ele vai trazer essa denúncia a respeito do que os pastores estavam fazendo, praticando, tomando ações que praticavam injustiça, que praticavam perseguições e que desagradavam ao Senhor. E o que os pastores não estavam fazendo? O que os pastores não estavam fazendo? Aqui nós vimos o comentador trazendo uma observação do que eles estavam fazendo, ou seja, fazendo tudo aquilo que era contrário àquilo que nós vimos o que deve ser feito por um pastor, que é guiar, proteger, alimentar e trazer ali satisfação ao rebanho. Mas eles estavam fazendo ali era benefício próprio. E o profeta, levantado por Deus como atalaia, ele vai denunciar isto. E agora o que eles não estavam fazendo? É o contrário daquilo que nós havíamos falado agora. Ou seja, eles não estavam cuidando das ovelhas, sendo que a atribuição do pastor é cuidar da ovelha, é tratar a ovelha, identificar a ovelha ferida, identificar a ovelha que necessita de um cuidado mais especial, é identificar qual que é a necessidade alimentar, vamos dizer assim, da ovelha e cuidar dela. Mas eles não estavam fazendo isso. Eles estavam tirando a lã, eram comendo as gorduras, era despedaçando. E assim, a consequência era dispersando o rebanho do Senhor, o rebanho do povo de Deus. E o comentador traz que a fraca não fortalecestes. Ou seja, na nossa caminhada, na nossa jornada, é natural que tem momentos em que nos transparecemos fracos, nos transparecemos, às vezes, desanimados, e muitas vezes nós temos que ser cuidados, tratados. Isso já trazendo no sentido do pastor, nos dias de hoje. Porque quando nós falamos pastor hoje, a nossa mente, nosso pensamento já traz a pessoa do pastor mesmo, vestido de terno, gravata, dirigindo o culto. Mas nós vemos aqui, que foi muito bem colocado pelo diácono irmão Fábio, que o pastor, ele é hoje uma simbologia daquilo que é o verdadeiro sentido da palavra pastor. É uma aplicação da verdadeira função do pastor de ovelha no campo. E aí,
o Senhor Jesus Cristo, ele traz esta aplicação para nós nos dias de hoje. Então, o pastor, ele tem essa função. Nesse caso do profeta, falando dos líderes de Israel, de Judá, neste caso, era de conduzir a nação, dar prosperidade para a nação através da palavra de Deus. Mas o povo estava passando ali, no sentido político, no sentido religioso, estava passando por uma situação caótica. E nós podemos trazer umas reflexões também para os dias de hoje, para a nação em que nós estamos vivendo, para o Brasil. Como estão os nossos líderes políticos? Como está a nossa liderança administrativa? O caos em que nós estamos vivendo, e nos chama agora a reflexão que nós devemos sim fazer orações pelo nosso país, pelas nossas lideranças, porque é mandamento do Senhor. Orar pelos nossos líderes, pelas autoridades constituídas, porque nós estamos passando hoje, na aplicação dos dias de hoje, a nação brasileira está passando por essa situação também de estar sendo abandonado pelos líderes. E aí a consequência dessa falta de observação da palavra de Deus é que as ovelhas se dispersaram. Quando as ovelhas elas não são tratadas, quando elas não são cuidadas, elas se dispersam. E ovelha dispersa, ela se quebra, ela se machuca, ela se adoece e elas também são destruídas pelos os seus perseguidores, por aqueles que querem se alimentar da sua carne, por aqueles que querem se aproveitar da sua lã. Então, a consequência dos maus tratos do pastor para as suas ovelhas, para o seu rebanho, é que elas se despedaçam, se perdem e são destruídas. Importantíssimo esse texto sobre esse tópico sobre os pastores infiéis, e aí se tratando aí de gente, né, dentro de um contexto social, nós percebemos que há o interesse de Jesus, de Deus, por todo mundo, né? Mesmo porque quando nós olhamos para a proposta principal do Senhor, que Ele amou de tal maneira que entregou o seu Filho, o bom pastor, o Cristo vivo. E percebemos aí que existe aí um interesse do Senhor no cuidado de um povo, de uma nação, para que através do cuidado desse povo, o nome dele seja honrado, seja glorificado, e aí as características que identificam o Deus para com o ser humano, de sempre querer o melhor, desejar o melhor, de uma maneira coerente, harmonizada com a sua vontade, o Deus que nós aqui estamos pregando e servimos, ele é em sua essência bom e só tem coisas boas dentro dos seus princípios estabelecidos, dentro da sua ação, da sua intervenção sobre a vida do seu povo, e ele assim deseja de todos, inclusive daqueles que são investidos de autoridade. Vamos chamar mais um intervalo e voltamos já já.